Agora, meus amigos, que têm responsabilidades aqui neste Estado, todas estas atividades que eu estou aqui a falar devem estar fortemente alicerçadas em conhecimentos de farmacologia. Quem é que ensina farmacologia? Dos que estão aqui presentes? Já ensinaste? Eu sei. Eu a ti não pergunto. Agora estou a perguntar aí ao resto da plateia que não conheço. Quem é que ensina farmacologia? Não há nenhum professor. Eu ontem tinha um professor bem jovenzinho em Ponta Grossa. Pronto, mas quem ensina farmacologia tem uma grande responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade. Um dos medicamentos que dá mais problema aqui para nós é a metformina. Por quê? Porque ele abre a perfumaria, então daí o paciente abandona. Ele dá? A perfumaria. Pois, eu sei. Não, e não só, dá diarreias e cólicas terríveis. Eu nunca tive, mas para isso o médico tem que passar por uma sulfonilureia. Para isso é que servem os protocolos. E já vais ver, já vais ter a resposta. Portanto, tem que saber farmacoterapia, que é a forma de tratar com fármacos as doenças, e saber comunicar. Porque quem vai para o telefone, nhanhanhanhanhanhã com o médico, que não consegue expor naquelas etapas que eu expliquei, ninguém vai olhar ali para o telefone, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, nada disso. Vocês vão ter que interiorizar isto e quando forem falar com o médico, vão com as etapas todas na cabeça, está bem? Não se baralhem, aquilo é importante, é que corra bem a conversa. Mas a comunicação é uma área muito importante, tanto que eu sou coordenadora de uma unidade curricular que se chama Comunicação e Prática Farmacêutica. E posso-vos garantir, sem vaidade, que os meus alunos saem para o mercado de trabalho completamente formados, descontraídos, a saber do que se faz na farmácia, a saber encarar um balcão, porque todas as minhas aulas práticas são dadas em casos clínicos. Portanto, eles vão para um balcão, nós temos uma farmácia, dou-lhes um caso clínico e eles têm que resolver. E quando encontram essa situação de médicos arrogantes, eles a princípio tremem, mas depois lá se conseguem controlar e quando saem da universidade, saem perfeitos. Tanto que estão todos empregados. Eu não tenho um aluno, eu sou exigente, muito exigente, não tenho um aluno que esteja desempregado. Estão todos empregados. Mais facilmente que da universidade onde eu estudei, da pública, da minha universidade, eles saem muito bem preparados. Mas não sou só eu, há um leque imenso de professores. Então, o seguimento farmacoterapêutico envolve protocolos clínicos que procuram também incorporar conceitos e definições atuais, seguimento farmacoterapêutico, identificação e resolução, prevenção de PRMs. Capacitar os farmacêuticos, dando as respectivas ferramentas para aplicar os conhecimentos nesta área. Portanto, os meus amigos que estão aqui têm a responsabilidade de desenvolver projetos, de convidar colegas, de fazer mais coisas que eu já digo, mas capacitar. E capacitar é talvez a palavra mais forte, mas com mais significado para a vossa missão. Depois, ao longo do curso, foi elaborado também, isto só para vocês saberem o que é que eu dei, a epidemiologia, a patologia, a terapêutica, o protocolo clínico, a intervenção farmacêutica, a prevenção da patologia em causa e identificação ainda de indivíduos suspeitos. Portanto, apostando muito nos estilos de vida saudáveis, foi sempre assim que falei. Só para o professor Zubioli me entender, porque ele vai ficar muito triste, que eu digo assim, os protocolos são importantes e os farmacêuticos não têm que os saber de cor. Isto é para médico. O que é que o farmacêutico tem que saber dos protocolos? Tem que saber, este é para a diabetes tipo 2, trouxe um de exemplo, já agora para te consolar com a metformina, que eu sabia que tu és crítica em relação à metformina, mas nós, farmacêuticos, devemos intervir em estilos de vida saudáveis e a primeira linha para o tratamento da diabetes é mesmo a metformina. Só quando o doente tem algum problema de peso ou algum problema principalmente intestinal, com cólicas, com diarreias, é que o médico terá que passar para as sulfonilureias, certo? Portanto, aqui o parâmetro que nós vamos sempre analisar e que temos que saber e que o médico tem que saber é a hemoglobina glicada. Em Portugal há aparelhos que podem
fazer a hemoglobina glicada na farmácia. Daí nós sabemos que o médico, quando prescreve a metformina, se a metformina isolada não resolve, associa uma sulfonilureia. E nós temos que saber muito bem a diferença entre a metformina e todas as sulfonilureias. Umas têm uma semivida, meia-vida, como dizem, longa, outras curta, uns dão hipoglicemia, outros não dão. Esse é o conhecimento que o farmacêutico tem que ter. Por isso é que eu aposto aqui na farmacologia, porque se o farmacêutico não souber, meus amigos, que o médico está a fazer estas associações e a intenção dele é melhorar a diabetes do seu doente, sempre baseado na hemoglobina glicada, nós ficamos sem perceber quais são os objetivos do médico. Agora, temos todos que saber o nome dos medicamentos que constam no protocolo. Ninguém vai pendurar os protocolos na farmácia, não é? E nas paredes da farmácia para os saber ou para os meter na cabeça, nem pensar. Vão sempre tentar otimizar as doses, fazendo a determinação dos parâmetros, sabendo que a hemoglobina glicada é realmente o parâmetro mais importante que há para controlar, e depois o médico, se não consegue com estas associações de medicamentos, que eu não vos vou cansar com eles, terá que passar para a insulina. Portanto, também aqui a mesma coisa, se o médico não consegue resolver com a associação de vários fármacos, e assim, eu não falei nas gliptinas, isto agora só para perguntar, aqui em Curitiba tem vidagliptina? Vidagliptina é uma gliptina diferente da saxagliptina, há uma série delas. Portanto, quem ensina farmacologia tem que promover formação aos farmacêuticos para estes medicamentos novos que estão no mercado, eles dominarem. E o Centro de Informação de Medicamentos também tem que ter conhecimentos profundos, pelo menos ter a Medline, para poder consultar e saber ensinar tudo isto. Quando o doente não consegue controlar com a medicação, tem que passar para a insulina. Para uns doentes é um drama, para outros o farmacêutico tem uma missão também muito importante, que é desdramatizar. Ou seja, se as pessoas aparecem tristes na farmácia porque passaram a ter que se picar todos os dias para fazer a insulina, porque já não se conseguem controlar com uma associação de 2, 3 antidiabéticos orais, o que é que nós temos que fazer? Eu até brinco muitas vezes com os doentes e digo, mas está de parabéns, porque agora pode comer aqueles chocolatinhos que tem escondido na gaveta, pode de vez em quando comer um chocolatinho, porque a insulina protege o pâncreas de outra forma. É ver o Mário que come sorvete, que come chocolate, que bebe o seu álcoolzinho e felizmente tem a diabetes controlada, porque faz insulina neste momento. Portanto, a metformina não é nenhum bicho-papão, ela é útil, é a primeira linha para utilizar e é isto que o farmacêutico tem que saber. Conhecer os medicamentos todos que estão no protocolo, mas por favor, não pensem que os protocolos que têm ali e que vocês podem aceder à net e escrever normas de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos, vocês têm lá 19 patologias, inclusive a insónia primária. Portanto, é uma questão de estudar. Estudante permanente somos todos até durante muito tempo. Depois, na diabetes tipo 2, o farmacêutico tem que fazer algumas recomendações, que eu não vos vou aqui cansar com isto, mas sempre muito centrado na esperança de vida, o médico também tem que se centrar neste aspecto. No risco de hipoglicemia, a pessoa não pode tomar uma medicação que ande sempre a cair e a partir ossos e a ter que ser operado, e também se há outras comorbilidades, como doenças cardio-cerebrovasculares. A hemoglobina glicada deve ser feita 3 em 3 meses e, de qualquer modo, o nosso objetivo é que haja otimização das doses. Está bem? Portanto, não tem, assim, muita importância. Para o Sr. Presidente ficar tranquilo que os portugueses andam um passo à frente, nós participamos com alguns médicos também em reuniões, em cursos, em formações. Eu estou a acabar. Não fiquem muito cansados, porque eu aqui prometi, quando o curso é de 4 horas, eu tenho que aguentá-lo, eu aqui prometi ser o mais simples possível. A medicina baseada na evidência é ainda uma ciência muito recente. De qualquer modo, temos que saber que o farmacêutico pode ousar e deve
participar nesta medicina baseada em evidência. O problema da qualidade em saúde, que no fundo é o que trata a medicina baseada em evidência, é a qualidade em saúde, e dentro desta, a segurança dos doentes é um campo relativamente recente, tanto na gestão da saúde, como na investigação e na prática clínica. É recente, mas não é para parar, é para andar para a frente, e os farmacêuticos de braço dado com o médico, andar. Portanto, nós, farmacêuticos, devemos ousar participar com os outros profissionais em medicina baseada na evidência, filtrando erros clínicos. Às vezes acontecem. Às vezes acontece que uma grávida vai a um médico e não diz que está grávida, porque não tem uma barrigona enorme, e o médico prescreve-lhe um medicamento que é teratogénico. As grávidas podem tomar a metformina, por exemplo, ou uma sulfonilureia. Podem tomar antidiabéticos orais? Não. Porquê? Porque são teratogénicos. Todas as grávidas passam para a insulina. Portanto, isto é o farmacêutico que tem que saber. Agora, ela não disse ao médico, o farmacêutico conhece a doente, sabe que ela está grávida, se aparece com uma receita destas, lá vai uma cartinha para o médico, ou um telefonema, não é dizer, oh, senhor doutor, é um ignorante, está-me aí a receitar um medicamento teratogénico esta senhora que está grávida. Mas ela não me disse nada, portanto, estamos a colaborar com o médico de uma forma extraordinária, mas muito mais importante com a nossa doente e com o bebê que há de nascer e, no fundo, fazer o futuro do país. Portanto, esta é uma realidade recente, mas que se faz. E agora tenho aqui um desafio para vocês, estou quase a acabar. Os meus amigos, que têm responsabilidades, tenho pena que o Valmir não esteja cá, mas depois repassem desta mensagem. Têm obrigação, mas obrigação, de se unir ao poder político e demonstrar a mais-valia da intervenção farmacêutica. Nós podemos poupar dinheiro ao Estado, nós podemos melhorar a saúde dos cidadãos, nós podemos melhorar os resultados, não só clínicos, como económicos, como também de satisfação dos cidadãos com os tratamentos, e isto tem que ser passado ao poder político. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui um desafio que o professor Arnaldo Zubioli, com todos os seus conselheiros, vão promover reuniões com as entidades políticas ligadas à saúde. Atenção que eu não estou a falar em ir para Brasília e fazer manifestações, não é bem isso que eu quero. O que quero dizer é que tem, efetivamente, que desafiar o poder político a juntar-se a vós e vocês demonstrarem que o farmacêutico não é um vendedor de caixinhas, é um técnico superior de saúde que sabe e que é capaz de ajudar o seu doente a melhorar com outra qualidade de que muitas vezes os próprios políticos desconhecem. Tiveram um ministro da Saúde médico, pelo menos um que eu conheço, o de São Paulo, foi candidato a presidente. Sim, o Serra. Muito obrigada, marido. Ele lá se lembra destas coisas. Eu às vezes dá-me assim branca, são tantos nomes, mas o Serra, não sei se fez alguma coisa pelos farmacêuticos. Não sei se algum dos políticos tem feito alguma coisa. Mas também, o que é importante? É vocês ficarem sentadinhos nas cadeiras e conversar uns com os outros? Não, meus amigos. Tem que chamá-los a reuniões. Tem que lhes dizer o que é que o farmacêutico pode fazer. Tem que os desafiar a colaborar convosco. E isso é também, talvez, a missão mais importante, conversar com os médicos, conversar com os políticos, para poder ter o reconhecimento do farmacêutico. Tem coragem para isso, Sr. Professor? Eu sei que tem. Eu sei que ele tem coragem para isso, mas não pode ser só tu. Todos terão que falar a mesma linguagem. Está bem? Porque depois há pessoas que estão no Conselho e dizem, os colegas não saem da farmácia, não fazem formação. Promovam reuniões, promovam formações, promovam encontros entre médicos e farmacêuticos. Olhem, nós para implantarmos este serviço, muito só rapidamente para vos dizer, tivemos uma estratégia, os cuidados farmacêuticos. Primeiro, fomos a outros países ver o que é que faziam. O DADER estava posto de lado, não queríamos. Adotamos o sistema dos Estados Unidos, mas não na totalidade, porque os Estados Unidos têm o seu método adaptado à realidade do seu país. Adaptamos à realidade do nosso país. Depois começamos a fazer o seguinte, convidar especialistas para dar formação a farmacêuticos líder que iam desenvolver os projetos.
convidar médicos dos centros de saúde para se reunir com esses formadores e com os farmacêuticos, para eles perceberem que nós não estávamos a ser médicos de segunda, não é? De sapatilha, como dizem. E isto deu muito resultado. Não há ninguém em Portugal que não aceite este nosso trabalho, porque este nosso trabalho é a favor do doente e nunca contra o médico, nem contra entidade nenhuma. Nós não substituímos ninguém, fazemos bem o nosso trabalho. Concordam? E eu tinha esta conclusão também na minha tese, que realmente há uma mais-valia da intervenção farmacêutica nos programas, reconhecimento pelo poder político do contributo do farmacêutico nestes serviços, na obtenção dos resultados positivos em saúde, que eu já vos falei quais eram, e no futuro, o que é que nós vamos desejar? Que haja cada vez mais farmacêuticos gestores da doença, que são uma grande mais-valia para a comunidade. Certo? Agora, só para terminar, este é o penúltimo slide. Toda a gente vai a Brasília, certo? Toda a gente conhece. Não olhem para trás, olhem só para a frente, para aquelas duas figurinhas que aqui estão. Como é que se chamam? Ora bem, é a primeira vez que me respondem, porque nas outras cidades todas onde estive, não sabiam. Ora, todos sabem a história, foram indivíduos que foram, Oscar Niemeyer desenhou Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira mandou construir, e depois muitos brasileiros foram caminhando, são os candangos, mas que foram caminhando para Brasília para construir aquela bela cidade. Depende do gosto. Mas pronto, para construir uma cidade que seria a capital do país. E, no fundo, eles eram companheiros de jornada. E eu digo que seja para curar, controlar ou prevenir a doença, o medicamento aparece como um companheiro de jornada que se torna imprescindível a uma vida longa e de qualidade. Concordam ou não? É ou não um companheiro de jornada? Olha, de mim foi tão companheiro de jornada que eu trouxe 2 sacolas cheias de blister de medicamentos, porque eu tenho diabetes, sou hipertensa, tenho dislipidemia, tenho asma, e o Mário também toma uma série de coisas e, portanto, é um companheiro, não é de jornada, é de viagem, é de férias, é de trabalho, mas é um companheiro para a vida, e esse companheirismo é importante. E termino agradecendo a vossa atenção. Daqui partiu o Álvares Cabral.